Olá! Em tempos de pandemia se tornou muito comum ouvir falar dos testes rápidos. Então vamos estudar uma questão relacionada, que é a seguinte. Pensando estar infectado, mas assintomático, Marlos decide fazer o teste rápido. Para ter maior certeza sobre o resultado, Marlos irá fazer 3 testes e assumirá como verdadeiro o resultado que mais se repetir. Com essa estratégia, qual é a probabilidade de se cometer um engano? Bom, então vamos modelar o problema da seguinte maneira. Primeiro, vamos identificar as condições possíveis para Marlos. Ele pode estar infectado, que vamos representar pela letra I, ou saudável, não infectado, que vamos representar pela letra S. Daí será feito o primeiro teste. Teste 1. O teste 1 pode retornar positivo ou negativo. E como o teste é um teste rápido, a gente sabe que ele não é 100% confiável. Então, por exemplo, Marlos pode estar infectado, mas o teste dá negativo. Enfim, e pode estar também, Marlos pode estar saudável, não infectado e o teste dar positivo. Então, existem probabilidades sobre as quais a gente vai falar e vamos introduzir daqui a pouco. Bom, teste 2. O teste 2 também vai ter duas possibilidades, positivo ou negativo. E o teste 3 também vai ter duas possibilidades, positivo e negativo. E todos os testes podem dar erros e são erros que não dependem dos erros anteriores. Ou acertos que não dependem dos erros ou acertos anteriores. Ok? Bom, então qual é o nosso espaço amostral a ser considerado? É justamente o espaço de todas as possibilidades, todas as sequências que vêm associadas à condição, resultado do teste 1, resultado do teste 2, resultado do teste 3. Então, um elemento do espaço amostral consiste na informação sobre o estado de Marlos, se ele está infectado ou não. Uma outra informação sobre a resposta do teste 1, positivo ou negativo. Uma outra informação sobre a resposta do teste 2, positivo ou negativo também. E, por fim, a quarta e última informação, que é o resultado do teste 3. Como escrever isso matematicamente? Ou seja, como escrever isso em termos de conjuntos? Podemos escrever assim, o nosso espaço amostral ômega é igual ao conjunto de informações A, B, C e D, tais que a informação A é igual a I ou A igual a S, a informação B é igual a positivo ou negativo, e assim por diante. Informação, vou escrever aqui, a informação C é igual a positivo ou negativo, e a informação D igual a positivo ou D igual a negativo. Tá? Ok? Bom, então, então aqui a gente observa o seguinte: o nosso espaço amostral ele vai ter essas
4 informações: condição, resultado do primeiro teste, resultado do segundo teste e resultado do terceiro teste. E a gente tem o seguinte: a condição tem duas possibilidades. Resultado do primeiro teste, duas possibilidades. Resultado do terceiro teste, duas possibilidades. Resultado do segundo teste, duas possibilidades. Resultado do terceiro teste, duas possibilidades. Então, se a gente fizer o produto, o princípio fundamental da contagem diz que o número total de possibilidades, nesse caso, vai ser o produto. Então, vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é 2 elevado a 4, igual a 16. Então, concluímos aqui que o nosso espaço amostral possui número de elementos n de ômega igual a 16. Bom, para tornar mais visual, para a gente poder enxergar melhor o espaço amostral, a gente podemos fazer um desenho de árvore de possibilidades. E o desenho, na verdade, já está feito aqui embaixo. E é este daqui. Então, eu ramifiquei de um ponto inicial para I ou para S, infectado ou não infectado. E a partir daí eu fui ramificando para os resultados dos testes. Positivo ou negativo para o primeiro, positivo ou negativo para o segundo, positivo ou negativo para o terceiro. Então aqui vocês têm 16 possibilidades de caminho para percorrer nessa árvore. Muito bem, agora o que faltam são as probabilidades. Primeiro, antes de falar sobre as probabilidades relacionadas aos testes. Primeiro, Marlos está infectado ou Marlos não está infectado. Qual é a probabilidade de ele estar infectado? Qual é a probabilidade de ele não estar infectado? A probabilidade, atribuir uma probabilidade, é, em certo sentido, medir a nossa incerteza. Medir o que a gente sabe ou o que a gente não sabe. Então, neste caso, admitindo que não se tem informações adicionais sobre proporção de infectados ou algo do tipo, como são duas possibilidades, naturalmente a gente pode associar o número 1 sobre 2, meio, para cada possibilidade, I ou S. Então, I vai ter probabilidade 0,5 e S também vai ter probabilidade 0,5. Admitindo que a gente não tem informação adicional sobre a condição de estar infectado ou não. Muito bem, o problema agora é a probabilidade dos resultados dos testes. E isso depende do tipo de teste rápido. Então, vamos utilizar um tipo particular de teste. E para isso, vamos acessar uma notícia, que é a seguinte: notícia do Jornal Diário Teófilo Otoni. E aqui a gente vê na notícia que o teste rápido na região, na época da notícia, custava de 200 a 280 reais, ou seja, Marlos deveria desembolsar aqui pelo menos 600 reais para fazer os 3 testes. E o tempo para receber seria de 30 minutos a 1h30 para o teste rápido. Bom, mas a gente quer saber probabilidades. Então vamos continuar na notícia e em algum momento a gente obtém informação sobre o teste rápido. É semelhante ao teste de glicose, serve para triagem de casos de Covid-19, não sendo 100% confiável. Os positivos têm chance de dar em até 40% negativos e os negativos possuem probabilidade de erro de 25%. O que isso significa? Voltando aqui a nossa árvore, significa que
lembra, positivo tem chance de 40% de dar negativo. Então, se ele estiver infectado, a chance de o teste dizer que ele não está infectado é de 0,4, 40%. E, portanto, a chance de dar positivo vai ser complementar 0,6 ou 60%. E se ele estiver saudável, quer dizer, ele está negativo. Então, o teste tem probabilidade de 0,25 ou 25% de dar uma resposta errada, positiva, e, portanto, 0,75 de chance, de probabilidade de dar resposta negativa. Bom, então, ao andar pelos galhos da árvore, a gente vai passando por essas probabilidades. Então, poderia continuar escrevendo 0,6, 0,4 aqui, 0,25, 0,75 aqui, e assim por diante, 0,6, 0,4, 0,25, 0,75. Bom, não vou escrever todas as probabilidades aqui na árvore, mas eu acho que ficou claro como funciona. O importante é que, ao percorrer um caminho nesta árvore, pelos galhos da árvore, saindo daqui, digamos, por exemplo, estar infectado, o primeiro teste dar positivo, o segundo teste dar negativo, mas o último, terceiro teste dar negativo. Qual é a probabilidade disso acontecer? Bom, para calcular a probabilidade, neste caso, a gente faz o seguinte: 0,5 é a probabilidade de estar infectado. Então, vamos colocar aqui, 0,5. Então, só querendo saber se está infectado ou não, a probabilidade é 0,5 de estar infectado. Probabilidade de estar infectado e o resultado dar positivo, como a probabilidade de dar positivo, neste caso, vai ser 0,6, então 0,5 vezes 0,6. Probabilidade de estar infectado, o primeiro teste dar positivo e o segundo dar positivo também, 0,5 vezes 0,6 vezes 0,6 novamente. Probabilidade de estar infectado, o primeiro resultado dar positivo, o segundo resultado dar positivo e o terceiro dar negativo. 0,5 vezes 0,6 vezes 0,6 vezes 0,4. E com isso a gente calcularia a probabilidade de acontecer o elemento em que corresponde a Marlos estar infectado, primeiro resultado ser positivo, segundo resultado ser positivo também, e o último resultado ser negativo. A gente pode representar assim. Ok? Bom, não calculei a resposta, mas vocês podem calculá-la facilmente numa calculadora ou mesmo à mão. Né? Muito bem. Aliás, a gente vai ver já todas as probabilidades da árvore daqui a pouco. Bom, então já temos aqui no nosso espaço amostral, já temos aqui como calcular as probabilidades. O que falta é o evento. Qual é o evento de interesse? Então vamos escrever aqui. Evento. O evento que vamos chamar de A corresponde a cometer um engano. Ou seja, concluir que não se está infectado quando na verdade se está, ou concluir que se está infectado quando na verdade não se está. Ok? Então este é o nosso evento.
Mas, escrevendo em termos de conjuntos, que conjunto é esse? Então, eu vou colocar aqui. A igual conjunto. Bom, vamos supor que o Marlos esteja infectado. Então, vou colocar símbolo I para a primeira coordenada. Uma maneira de concluir que ele não está infectado é ter o primeiro resultado positivo e os dois últimos negativos, que é representado assim. I mais, menos, menos. I positivo, negativo, negativo. Então, neste caso aqui, adotando a regra do Marlos, como há dois resultados, os dois últimos resultados seriam negativos, concluiríamos que o resultado que não se está infectado, mas na verdade se estaria infectado. Então assim a gente pode continuar. Uma outra maneira de cometer um engano é estar infectado. Primeiro teste dar negativo, mas o segundo dar positivo. Ou melhor, é isso. E o último dar negativo. Assim também cometeríamos o engano. Uma outra maneira de cometer o engano é estar infectado, negativo, negativo, positivo. E por fim não, mas mais uma possibilidade, mais uma maneira é estar infectado e todos os testes dando negativo. Agora, a gente também pode ter o caso em que se está saudável, não infectado, e daí há mais testes dizendo que se está infectado. Então, teria aqui menos, mais, S mais, menos, mais, S mais, menos, e por fim, S mais. Observe o seguinte, neste caso, o número de elementos de A igual a 8. Então, ficaríamos tentados a dizer o seguinte, bom, se o número de elementos de A é 8, isso implica que a probabilidade de A deve ser 8 sobre 16. Quer dizer, a probabilidade de A deveria ser o número de elementos de A pelo número de elementos do espaço amostral ômega, que daria, então, 8 por 16, 1 sobre 2, ou 0,550%. Porém, tem um problema. Esse cálculo funciona quando o espaço é equiprovável, quando cada elemento do espaço amostral tem a mesma probabilidade. Mas não é o caso. Aqui a gente não está no espaço equiprovável, porque se a gente voltar à árvore e percorrer caminhos diferentes nessa árvore, vamos obter probabilidades diferentes, o que significa que elementos distintos poderão ter probabilidades distintas no espaço amostral. E vai ficar claro daqui a pouco. Então, não podemos fazer essa conta, porque o espaço amostral não é equiprovável. Então, como vamos fazer? Bom, a fim de evitar fazer contas à mão, vamos recorrer a uma planilha eletrônica. Então, aqui está. Temos algumas informações na planilha que já foram ditas, a probabilidade de se estar infectado,
50% e, portanto, não está infectado 50% também. Probabilidade de se está infectado o resultado dar positivo, 60%. Probabilidade de se está infectado o resultado dar negativo, 40%. Probabilidade de se está de não estar infectado e o resultado dar positivo, 25%. Probabilidade de se estar saudável, não infectado e o resultado dar negativo, 75%. Bom, então esses são os dados iniciais que temos. E aqui está montada a tabela correspondente a todas as possibilidades. Então, esse daqui é o nosso espaço amostral. Cada linha correspondente à condição, teste 1, teste 2 e teste 3, aqui na planilha, vai corresponder a um elemento do espaço amostral. Certo? E aqui eu tenho as probabilidades. Então, a probabilidade da condição, que vai ser sempre 50%. Probabilidade do teste, 1. Então, isso daqui corresponde às probabilidades das ocorrências dessa coluna. Por exemplo, estando infectado, a probabilidade de o teste 1 dar positivo é 60%. Estando infectado, a probabilidade de o teste dar negativo é 40%. E assim nos outros casos. Então, aqui a gente vê todas as possibilidades e a gente tem as probabilidades calculadas aqui. E nessa última coluna aqui, temos a probabilidade da sequência, que a gente obtém multiplicando as probabilidades de cada galho, né, de cada informação em particular. Então, a probabilidade, por exemplo, vamos escolher essa sequência aqui. A probabilidade de a condição ser infectado, resultado do primeiro teste ser positivo, do segundo teste ser positivo, do terceiro ser negativo é o produto 50% vezes 60% vezes 60% vezes 40%, que dá aqui 7,2%. Bom, então tudo que a gente tem de fazer é marcar todas as sequências aqui onde se comete um engano e somar as probabilidades. Então vamos marcar aqui, vamos usar uma cor, essa daqui, opa, vamos ver, aqui não. Então, por exemplo, aqui eu não cometo um engano, né? Eu vou concluir que está infectado e realmente está. Aqui também não, mas nessa terceira sequência, sim, existe um engano. Então eu vou marcar com essa cor que foi cometido um engano. Então aqui a probabilidade é de 7,2%, ou perdão, essa daqui ainda não, é essa daqui. Então aqui se comete um engano porque há um resultado positivo e 2 negativos e, portanto, se conclui que não se está infectado, mas na verdade se está infectado. Então aqui a gente tem 4,8. Deixa eu colocar tudo aqui em porcentagem. Bom, então aqui a gente tem 4,8% de uma sequência que corresponde a um engano. Então vamos procurar mais. Aqui, essa daqui também. Com probabilidade também, 4,8. E essa, né? Com probabilidade 3,2. Então, esses aqui são os enganos cometidos, concluindo que se está
que não se está infectado, quando na verdade se está infectado. Ok? Agora vamos analisar quando se conclui que se está infectado, quando na verdade não se está. Isso corresponde às seguintes sequências. Primeira, naturalmente, porque há 3 positivos, os 3 testes dariam positivo, mas a pessoa não está infectada. Então aqui a probabilidade é bem baixa, 0,78%. Aqui também, nessa sequência aqui, com probabilidade 2,34%. Onde mais? Aqui, com probabilidade 2,34% também. E finalmente, nesta outra aqui, com probabilidade também 2,34%. Certo? Então temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 8, né? Falta 1. Pode estar faltando. Já contei. Este. Este. Esse daqui, né? Ficou faltando esse daqui. Aqui a gente tem 2 negativos e um positivo, então concluiria que não se está infectado, quando na verdade se está infectado. E aqui a probabilidade também 4,8%. Observe o seguinte, a probabilidade depende apenas da quantidade de resultados positivos e da quantidade de resultados negativos. Embora varie, né? Aqui vocês veem uma sequências, elementos do espaço amostral com probabilidade 4,8, elementos com probabilidade 2,34, bom, e tem mais, né? 10,8, 21. Em particular, vocês veem que o elemento mais provável é esse daqui. A pessoa estar saudável e ter 3 testes, e os 3 testes darem negativo. Então, esse é o elemento mais provável neste espaço amostral. Que é intuitivamente aceitável, né? A gente espera que o teste rápido para pessoas que não estejam infectadas deem resposta negativa. Ok? Então, qual é a resposta? Bom, vamos voltar aqui aos nossos cálculos. E, bom, a probabilidade de A, como não é um espaço amostral equiprovável, então a probabilidade de A não pode ser calculada simplesmente pelo número de elementos de A, não vai dar 50%, mas vai ser a soma de todos os elementos. Então vamos chamar aqui P de W1 para o primeiro elemento, mais P de W2 para o segundo elemento, mais P de W3 para o terceiro, mais P de W4 e assim por diante até chegar ao último. P de W6 mais, bom, vai faltar espaço, então eu vou puxar isso um pouquinho para cá. Então, P de W7 até o último. P do último elemento considerado. Vamos chamar de W8. Seriam todos esses aqui. Então, esse daqui é o nosso W1, esse aqui é o nosso W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, que estão todos codificados também na planilha. E aqui a gente tem as probabilidades, né? Eu repeti aqui nessa última coluna para ficar só com as probabilidades dos elementos do conjunto do evento A. Então, o que eu tenho de fazer agora é somar. Então, eu vou escrever aqui igual somar todos os elementos. E aí eu vou ter a resposta.
E a resposta é 25,4%. Então, voltando aqui, a resposta pelo nosso cálculo, P de A igual a 25,4%. Então, este é um exemplo importante, porque é um exemplo de um espaço amostral finito, mas onde as probabilidades variam conforme o elemento em questão. Então, a gente não pode calcular, neste caso, a probabilidade de um dado evento fazendo, como a gente pode ter feito em outros casos, número de elementos favoráveis por número de elementos possíveis. Então, essa conta não vai funcionar neste caso, porque a probabilidade dos elementos varia. O espaço não sendo equiprovável, então, em geral, a gente calcula assim, somando, sendo o espaço finito, somando as probabilidades dos elementos em questão. Bom, então, a gente vê que a probabilidade de se cometer um engano não é tão baixa, 25,4%, e se gastaria um valor considerável de pelo menos R$600. Então, vale a pena refletir se compensa fazer tantos testes rápidos. Ficamos por aqui, até a próxima.